Vamos dar início à defesa da dissertação, intitulada O uso da etnomatemática com hortas didáticas em escolas do município de Japeri, no Rio de Janeiro, da aluna Cíntia Vieira, da Paz dos Santos. Cíntia, você tem 40 minutos para falar, mas pode ficar entre 35 e 45, ok? Pode dar início, tá? Desculpe. Agradeço a banca pela sua participação, aceitando, né, participar da banca, Eulina, Darlane. Desculpe a minha falha técnica. O professor Linhares já me deu um puxão de orelha, então está tudo certo. Isso é emoção. O slide não está aparecendo, né? Vocês estão vendo o slide? Não, eu não estou, não. Não está. Está ficando congelado. Vou fazer tudo de novo. Tela inteira. Selecionar. Compartilhando. Agora vai lá. Sim, é porque eu não estava pegando no slide. Se o professor Linhares puder desligar, né, o áudio do povo, né? E o meu está funcionando, meu áudio, todos estão me ouvindo? Não? Sim. Tá? Então, vamos lá. Sim. Boa tarde. Inicio neste momento a minha defesa de dissertação do trabalho de pesquisa realizado em escolas do campo no município de Japeri. Sou Cíntia Vieira e quero cumprimentar e agradecer a banca, minha família e os colegas que ora me prestigiam nesta apresentação. Eu tive como orientador o professor doutor José Roberto Linhares de Matos e a professora Sandra Maria do Nascimento de Matos. A presente pesquisa foi realizada no âmbito da etnomatemática, currículo de matemática, horta escolar, educação do campo e afetividade. E tem como tema o uso da etnomatemática com hortas didáticas em escolas do município de Japeri, Rio de Janeiro. A investigação partiu do seguinte problema: como a etnomatemática pode inovar o ensino e a aprendizagem da matemática escolar por meio de hortas didáticas em escolas no município de Japeri. Diante desta problemática, este trabalho tem como objetivo geral analisar a contribuição da etnomatemática com a construção de hortas didáticas no ensino e na aprendizagem da matemática em escolas no município de Japeri. Para isso, foi necessário os seguintes objetivos específicos: investigar se os alunos têm dificuldades em compreender conceitos matemáticos, investigar se o uso da etnomatemática com a elaboração de hortas didáticas possibilita aos alunos uma melhor compreensão de conceitos matemáticos e investigar se os professores relacionam os conceitos da matemática escolar com a realidade cotidiana dos alunos. Para tanto, este trabalho foi dividido em 10 capítulos, onde no primeiro capítulo é apresentado o problema da pesquisa, objetivo geral,
os específicos, a metodologia empregada para esta investigação e, de maneira bem sucinta, comentado cada capítulo deste trabalho e o resultado da investigação. Já o segundo capítulo, ele relata sobre o estado da arte, vitamina indispensável para a fertilidade da pesquisa, aonde, direcionado no problema da investigação, foi feito uma análise no banco de dados da CAPES e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para analisar trabalhos que já foram realizados de acordo com as lacunas desta investigação, permitindo descobrir estudos anteriores e identificar como que está a evolução científica dentro do âmbito desta investigação, possibilitando analisar o que realmente é essencial e inédito para a nutrição desse projeto. Já o terceiro capítulo é destacado o aporte teórico, em uma conversa entre um diálogo de ideias com os teóricos que também investigam dentro desta linha de pesquisa, destacado as compreensões dos conceitos matemáticos, o laboratório geométrico de hortas didáticas e a relação entre os saberes e fazeres da matemática cotidiana com a matemática escolar, possibilitando uma qualidade científica para a frutificação deste projeto. No quarto capítulo, é descrito a metodologia empregada, onde é apresentado os seus conceitos, os seus instrumentos de pesquisa, os sujeitos e o locus de estudo. No capítulo 5, é onde inicia a pesquisa de campo, por meio da horta didática familiar, que foi uma estratégia em meio à pandemia da Covid-19, com 30 alunos do ensino fundamental da Escola Municipal CIEP 401, Lucimar de Souza Santos. Ainda, neste mesmo CIEP, com o retorno das aulas semipresencial, foi possível investigar, que é onde relata no capítulo 6, por meio de hortas didáticas em potinhos, com alunos do atendimento educacional especializado, que ocorreu na sala de recursos com 6 alunos PCD. Já o capítulo 7 é destacado uma investigação com 88 alunos campesinos do 4º ao 9º ano, por meio de um laboratório geométrico de hortas didáticas, onde ocorreu na Escola Municipal Rio Douro. Já o capítulo 8 são as considerações, onde nela traz a resposta do problema de pesquisa, as suas descobertas e é apresentado uma análise das 3 pesquisas investigadas. Já o capítulo 9 é destacado as referências que eu me embasei para a sustentação deste projeto. O capítulo 10, o apêndice, onde nele se encontra as atividades que foram construídas no processo de construção dos canteiros de hortas didática. Essa pesquisa, ela se justifica pela hipótese de aprendizagem quando se utiliza uma proposta de intervenção pedagógica com a etnomatemática, por meio de hortas didáticas, para analisar a relação entre a matemática acadêmica e os conhecimentos matemáticos cotidianos dos alunos, a fim de proporcionar aos discentes uma aprendizagem significativa, trabalhando os conhecimentos matemáticos por meio da realidade social e cultural de cada um. A metodologia adotada para a produção desta pesquisa foi de finalidade aplicada, com objetivo descritivo e exploratório,
com uma abordagem qualitativa voltada para a aprendizagem significativa dos alunos, sobre o método hipotético dedutivo, com análise comparativa e qualitativa, realizado com procedimentos bibliográfico, documental e pesquisação. Com o propósito de buscar dados bibliográficos no campo cultural, político, pedagógico, social e econômico das comunidades escolares envolvidas na pesquisa, foi feito um levantamento, uma análise, através dos projetos político-pedagógicos das escolas investigadas, do referencial curricular de Japeri e das práticas pedagógicas dos docentes. Foi apresentado para os responsáveis e os alunos o propósito deste projeto, através de uma palestra expositiva, onde também foi apresentado uma planta baixa, com a figura dos canteiros da horta didática, explorando, assim, as 7 principais figuras geométricas, aonde, posteriormente, esses alunos reconstruíram esta planta baixa e de acordo com o espaço para a construção dos canteiros, aonde esta planta baixa se tornou um instrumento norteador para a construção das hortas didáticas. Também foi oferecido para os alunos uma apostila explicativa, uma apostila teórica, onde os alunos tiveram a oportunidade de colocar na prática no processo de construção dos canteiros de hortas didáticas. Com a necessidade do ensino remoto, o início dessa pesquisa sofreu algumas alterações, sendo possível, inicialmente, investigar apenas no CIEP 401, Lucimar de Souza Santos, através da horta didática familiar, sendo uma estratégia em meio à pandemia de Covid-19. Essa pesquisa foi possível acontecer porque a professora era a própria pesquisadora, onde trabalhava, naquela época, com 3 turmas. E entre essas 3 turmas foram analisados, se tornaram os sujeitos dessa pesquisa, apenas 30 alunos, devido à dificuldade tecnológica, o auxílio familiar e também a acessibilidade para 4 alunos que eram dessas turmas e eram portadores, eram alunos com deficiência. Foi feito um levantamento das famílias que possuíam algum tipo de plantio nos quintais das suas casas. Entregue um kit de plantio para os alunos que não possuíam hortas nas suas casas e também foi orientado, esses alunos e os familiares foram orientados como construir canteiros de hortas didáticas nos quintais de suas casas, envolvendo os conteúdos teóricos que estavam naquela apostila. Por meio de aulas no Google Meet, foi possível lecionar os conceitos matemáticos e apresentar as técnicas agrícolas e como envolver os conceitos matemáticos no processo de construção das hortas didáticas, sendo possível trabalhar a área e o volume das 7 principais figuras geométricas, a simetria de translação, rotação e reflexão através dos tipos de folha das verduras, e por meio dos canteiros triangulares foi possível construir operações com o cálculo dos seus ângulos, fazer também cálculos através da quantidade da terra, cálculos com a terra e o volume do prisma triangular.
possibilitando também apresentar as particularidades dos triângulos, enquanto o seu lado e o seu ângulo. No que se refere aos canteiros circulares, foi possível apresentar a diferença fundamental entre círculo e circunferência, apresentar o seu raio, o diâmetro, a corda, o centro, além de trabalharmos a área do círculo e o comprimento da circunferência. Com o retorno das aulas presenciais, foi possível analisar o resultado desta investigação de maneira muito divertida, por meio de jogos pedagógicos, receitas e vendas com a feira da horta familiar, que foram colhidas das hortas que esses alunos construíram nos quintais de suas casas. No entanto, como eu já falei no início, haviam nessa turma 4 alunos deficientes e não tiveram a oportunidade de se envolver nesta pesquisa. Então, esses alunos que estavam envolvidos na pesquisa se tornaram alunos monitores, onde auxiliou os demais alunos que não tiveram esta oportunidade e também deu um auxílio para esses 4 alunos PCD. Ainda na Escola Municipal CIEP 401, observando a necessidade desses 4 alunos, me veio a despertar a necessidade de realizar também uma pesquisa envolvendo esses alunos, já que eles haviam sofrido, né, com esse novo método de ensino, do ensino remoto. Então, foi possível investigar por meio das hortas didáticas em potinhos, com alunos do atendimento educacional especializado. Inicialmente, foi oferecido para os professores da sala de recurso e também para a orientação educacional uma oficina de atividades, mostrando como construir atividades que podem ser desenvolvidas por meio da teoria e a prática, pelo uso da etnomatemática com o auxílio das hortas didáticas, onde essas professoras, que foram as professoras espetaculares, elas colocaram dentro da sala de recurso essa proposta, mostrando para os alunos, usando na prática, né, as hortas didáticas e na teoria essas apostilas, construindo dentro da própria sala de recurso os canteirinhos de hortas com os potinhos em formato geométrico. Com o empenho da família, o auxílio de um kit de plantio que foi entregue para eles, e também da apostila que foi construída nessa oficina, e o empenho também dos professores, foi possível estender essa proposta para os quintais das casas desses alunos, possibilitando, assim, trabalhar, fortalecer ainda mais os conceitos matemáticos, as habilidades dos alunos e, em especial, a dimensão afetiva e pedagógica entre professor, aluno e família, em um momento tão delicado que estávamos vivenciando de aulas semipresenciais. Foi constatado, ao analisar esta investigação, que é possível trabalhar as habilidades cognitiva e motora dos alunos portadores de deficiência, usando os conceitos matemáticos, explorando o uso da etnomatemática com construções de hortas didáticas, aonde averigou-se que por meio destas construções foi possível observar uma melhor compreensão desses 6 sujeitos de pesquisa em figuras geométricas, noção temporal, raciocínio lógico e contagem, no processo em que eles praticavam
as suas habilidades na hora que eles praticavam o processo de construção dos canteiros, plantio, colheita e também do cultivos. Então, foi possível observar que houve uma melhora nas suas, na memória tátil, na percepção visual e tátil, na coordenação motora fina e na sensação, e em sensações e textura. Já na Escola Municipal Rio Douro, foi possível investigar por meio do Laboratório Geométrico de Horta Didática, um meio de inovar o ensino e aprendizagem em uma escola do campo. Foi oferecido para os professores e a equipe diretiva uma formação de como construir um planejamento pedagógico envolvendo a construção dos canteiros de horta, onde posteriormente foi colocado em prática em sala de aula com os alunos, através de uma aula de geometria por meio do conteúdo envolvendo a planta baixa, onde esses alunos construíram como que eles almejavam que fosse o futuro laboratório geométrico de horta didática, destacando que nesse processo de construção, os alunos não tinham muito acesso ao local aonde seria construído este laboratório. Norteado pelo referencial curricular de Japeri, foi possível construir o Laboratório Geométrico de Hortas Didáticas, delineando a geometria, números, números e as medidas, aonde foi trabalhado de maneira teórica em sala de aula. Os professores trabalharam os conteúdos teóricos durante o primeiro e o segundo bimestre, e a pesquisadora colocava em prática os conteúdos que eram trabalhados em sala de aula no processo de construção dos canteiros de hortas didática. Nesse processo de construção, foi possível realizar vários diálogos, conhecendo assim a realidade dos alunos. Por meio desses diálogos, foi possível observar as técnicas agrícolas que esses alunos traziam de casa, possibilitando fazer uma conversa entre a matemática que eles utilizam no dia a dia, no processo de plantio, e a matemática acadêmica. Foi construído um canteiro no formato de losango, possibilitando trabalhar a área do losango, suas diagonais, congruência, vértice, ângulos, perímetros e medidas, aonde, nos seus ângulos, foi plantado pimentão, no ponto médio, pimenta, e dentro dos blocos foi plantado salsa, coentro e cebolinha, possibilitando apresentar para eles o segmento de reta. No processo de construção do canteiro mandala, foi possível mostrar na prática a área do círculo, a diferença entre círculo e circunferência, seu centro, o raio, diâmetro e corda, além de trabalharmos também o trapézio isósceles, por meio dos seus lados paralelos maior e menor e dos seus lados não paralelos. Também foi possível, através da construção de um canteiro paralelogramo, plantar alface, berinjela e espinafre, com espaçamento de 1 palmo, onde nós trabalhamos a área do paralelogramo, segmento de reta, vértices, ângulos internos e externos e o adjacente, suas diagonais e o seu ponto médio. Foi construído um boneco no formato triangular, aonde recebeu o nome de Menino Geodouro, para lembrar da geometria e do Rio Douro, possibilitando ser um canteiro de ervas fitoterápicas,
onde nós trabalhamos os tipos de triângulos e suas classificações. Em suas mediações, foi plantado ervas medicinais, possibilitando, assim, trabalhar de maneira interdisciplinar com a disciplina de ciências, onde foi apresentado para esses alunos a importância da saúde mental e física. Foi construído também um canteiro para trabalharmos o Teorema de Pitágoras, aonde, através desse canteiro, foi possível provar a verificação experimental através da quantidade de terra adubada no canteiro maior, que é colinear com o lado da hipotenusa, onde nós colocamos 5 carrinhos de terras adubada e, posteriormente, na quantidade de 5 carrinhos também, pôde preencher os outros 2 quadriláteros que colineavam com os catetos, aonde, para memorizar a fórmula do Teorema de Pitágoras, nós colocamos no canteiro menor, que é colinear ao lado do cateto menor, que a gente chamou de catetinho, nós plantamos cebolinha. O quadrilátero médio, que é colinear com o lado do cateto maior, que nós chamamos de catetão, plantamos cebola. E no lado do cateto do quadrado maior, que é colinear com a hipotenusa, nós plantamos hortelã, para lembrar, assim, a fórmula do Teorema de Pitágoras, onde criamos a seguinte frase: a soma dos quadrados da cebolinha e da cebola é igual ao quadrado ao quadrado da hortelã, sendo igual a soma dos quadrados da hipotenusa. A soma dos quadrados é igual ao quadrado da hipotenusa. Foi possível também, através do triângulo pitagórico, plantar no seu centro pimenta, para memorar o nome de Pitágoras, possibilitando trabalhar os pontos notáveis e a relação métrica por meio da fita métrica, do esquadro e transferidor. Logo na entrada do laboratório, foi feito algumas cercas, onde nós plantamos pepino, maxixe e bertalha. Na verdade, essas cercas foram as parreiras para trabalhar a posição relativa entre 2 retas. No processo de pesquisa de campo, no bairro Rio Douro, aonde eu fiz no início da pesquisa, com o objetivo de buscar dados de como aquela sociedade, como que a vida social e cultural deles, nesse processo de visitação, eu pude receber, juntamente até com alguns alunos, algumas plantas punks e também algumas plantas medicinais, aonde nós construímos um canteiro no formato de caminho, outro canteiro no formato de coração, e mais um outro canteiro no formato de um peixe, possibilitando, assim, trabalhar de maneira interdisciplinar com história e artes, onde nós trabalhamos a história do bairro do Rio Douro, a história do nome da escola e o amor na caminhada escolar e em toda a caminhada social, possibilitando trabalhar a simetria e apresentar o seu eixo. Foi construído também com o auxílio das árvores, que já existiam no pátio da escola, algumas parreiras em formato das retas paralela, perpendicular e concorrente, aonde criamos um canteiro no formato de trapézio retangular e escaleno, onde foi possível trabalhar a classificação das retas, classificação dos ângulos, a área e o volume do trapézio. Também, de maneira interdisciplinar, foi possível trabalhar com a disciplina de ciências, na construção de um triângulo
onde em suas mediações nós colocamos garrafas PETs com água e corantes, possibilitando assim trabalhar o perímetro deste canteiro, trabalhando também a área do retângulo, medidas de volume, a diagonal e a classificação dos seus quadriláteros, pois nós já havíamos trabalhado com 4 quadriláteros, que é o losango, o paralelogramo, o trapézio e o quadrado, sendo este o 5º quadrilátero explorado no Laboratório Geométrico de Hortas Didática. O processo da colheita foi um momento de muita empatia e afetividade, onde os alunos puderam expor, através da venda das hortas com vendinhas simulada, eles puderam trabalhar o sistema monetário brasileiro, trabalhar as 4 operações e também construções de problemas e resoluções. Também foi construído, por meio das hortas, um leilão das hortas didáticas, onde foi possível também trabalhar os saldos positivo e negativo e destacar a importância de estudar para ter um bom emprego e ter bastante dinheiro para trabalhar, para participar dos leilões. Como forma de gratificação, foi entregue para os moradores do bairro, que nos trouxe determinadas informações necessárias para a pesquisa, também as verduras colhidas do laboratório. Os alunos puderam degustar das verduras que eles plantaram, aonde eles não tinham o hábito, segundo o relato de muitos alunos, de comer chicória, mostarda, almeirão, porque eram muito amargos, só queriam alface. Mas, devido eles ter plantado, eles aprenderam a degustar deste tipo de verdura, porque o processo do plantio acaba trazendo um incentivo, né? E também foi possível, por meio, dentro da sala de aula, criar receitas, possibilitando trabalhar medidas de massa, volume, tempo, temperatura, e onde nós construímos, fizemos bolo de cenoura, bolo de cenoura, bolo de couve, pizza de berinjela, creme de espinafre, vários tipos de suco e de chás. Os alunos tiveram a oportunidade de levar verduras para as suas casas, onde foi cobrado como atividade de casa que eles criassem receitas com a família e depois relatassem como foi esse processo entre a matemática que eles aprendem em sala de aula e a matemática que os pais praticam no processo da construção das receitas. Foi provado, por meio desta pesquisa, que é possível criar atividades diferenciadas envolvendo o uso da etnomatemática com a construção de hortas didáticas e que os alunos aprendem de maneira mais alegre, mais prazerosa e têm a possibilidade de receber uma aprendizagem significativa, possibilitando também trabalhar de maneira interdisciplinar, como ocorreu com a disciplina, como ocorreu com educação física e artes no processo de construção dos canteiros, com geografia no processo de adubação das terras, e com ciências enquanto plantava e colhia as verduras, com história e português no processo das receitas e também com construção de cartas. Por quê? Os alunos construíram cartas convidando a comunidade para a culminância do projeto do Laboratório Geométrico de Hortas Didática.
por meio desta pesquisa, foi possível constatar que, referente às dificuldades que os alunos tinham referente em compreender os conceitos matemáticos, quando iniciou essa pesquisa, foi apresentado, através dos alunos que foram analisados no ensino remoto, 54%. Aqueles que foram analisados, aqueles alunos do atendimento educacional especializado, 67%. E os alunos da educação do campo, 66%. Já referente à compreensão dos alunos nos conceitos matemáticos, ao construir os canteiros de hortas didática através do uso da etnomatemática, foi possível observar uma evolução aos alunos que foram analisados no ensino remoto de 90%. Aos alunos do atendimento educacional especializado, que foram analisados por meio da sala de recursos, 80%. E os alunos campesinos, que foram analisados por meio do Laboratório Geométrico de Hortas Didáticas, 91%. Ao que se refere à carência de mediação dos professores ao utilizar os conceitos matemáticos de acordo com a realidade cotidiana dos alunos, foi analisado 0% referente à professora que trabalhou em ensino remoto. Referente aos 4 professores regentes que trabalhavam em sala de aula, com os 6 alunos analisados do atendimento educacional especializado, apresentou-se 50%. Referente às 2 professoras que foram analisadas pela sala de recursos, 0%. Referente aos 3 professores que foram analisados na Escola da Educação do Campo, 77%. Ao final desta investigação, foi possível constatar que os objetivos foram atendidos, tendo em vista que as contribuições da etnomatemática com a construção de hortas didáticas no ensino e na aprendizagem da matemática em escolas do município de Japeri possibilitou aos discentes uma aprendizagem significativa, trabalhando os conhecimentos matemáticos escolares por meio de suas práticas cotidianas, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais compreensível. Já para o corpo docente, permitiu ampliar as possibilidades para desenvolverem aulas teóricas por meio das práticas, antes pouco compreendidas pelos alunos, mostrando a oportunidade de trabalhar de maneira interdisciplinar, através da realidade social e cultural dos alunos, oferecendo, assim, uma aprendizagem significativa. Por meio desta investigação, descobriu-se que a etnomatemática pode inovar o ensino e a aprendizagem da matemática escolar por meio de hortas didáticas em escolas do município de Japeri, no Rio de Janeiro, o que confirmou que é possível aprender quando se utiliza uma proposta de intervenção pedagógica com a etnomatemática por meio de hortas didáticas, proporcionando aos discentes uma aprendizagem significativa quando se trabalha a matemática escolar por meio da realidade cotidiana dos alunos. Apresento aqui para vocês as referências que me embasei para a construção deste projeto. E quero deixar aqui a minha gratidão, em especial por 2 pessoas que foram, assim, o meu sustento durante essa pesquisa, que é o meu amado professor e é o meu grande orientador. Foram pessoas que seguraram em minhas mãos quando eu estava, assim, muitas das vezes já sem força, e muitas das vezes o meu orientador nem sabia do que passava por trás da tela, e ele vinha e sempre me trazia uma resposta, às vezes uma resposta que me fazia até chorar. Aí a Dani já perguntava o que o Linhares falou, mas que no final eu via que homem, que profissional, que
como me norteou, que quando eu iniciei, eu me sentia tão cega, mas ele me mostrou o caminho. E ao meu esposo, que esteve comigo todo o processo de pesquisa de campo, além de estar sempre me consolando. E eu quero deixar para vocês, meus amigos que estão aqui, me homenageando, me prestigiando e torcendo por mim, que aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. E é dessa maneira que eu me sinto hoje, porque só Ele sabe, só Deus sabe quantas vezes eu me senti tão fraca para fazer esta pesquisa. Mas em nenhum momento eu pensei em desistir, porque eu sei que com Ele eu poderia conseguir. Então, eu vou deixar aqui para a meditação de todos a letra de uma canção que vai durar 40 segundos, para vocês saberem quem foi Ele que me sustentou, e através da letra desta canção, foi ela que me sustentou muitas das vezes, quando eu estava tão fraca, eu lembrava que com Ele eu posso todas as coisas. Muito obrigada. Agora eu fico à disposição da banca para os esclarecimentos e aprender também com vocês. Parabéns, Cíntia, pela apresentação. Então, agora a gente vai para a segunda etapa da defesa, né? A gente vai começar pela fala da Darlane, que é a externa, né? Ela é a primeira a falar. Tá bom, Darlane? Tá, professora, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, Cíntia, professor Linhares, professora Sandra, para participar desse momento importantíssimo de compartilhamento de ideias, compartilhamento de aprendizados e experiências, né, e vivências pedagógicas. Te parabenizar, Cíntia, pela apresentação, te parabenizar pela personalidade e emoção. Foi o meu que travou ou foi o dela? Você coloca na sua apresentação, né? E que também está demonstrado em estar aqui. Oi, professora, consegue me ouvir? Voltei? Voltei, né? Eu estava parabenizando Cíntia pela personalidade na escrita e na apresentação, tá, Cíntia? E por você conseguir colocar esse seu sentimento na escrita do teu trabalho. Para as pessoas que estão aqui presentes e talvez você não tenha noção do que é ser pesquisador em período pandêmico. Então, por isso eu gostaria de levantar aqui nesse momento, corroboro a fala da Cíntia em relação ao orientador, já pedindo licença, professora Sandra, aqui no rito, né, da defesa, porque, Cíntia, eu tive o mesmo sentimento que você, em ser pesquisadora no período da pandemia, e realmente, em determinados momentos, a gente não tinha ali o que fazer, para onde correr, e o professor Linhares, pelo menos, nos manteve calma, né, até a hora, né, de seguir. Então, eu quero reiterar aí essa sua fala, é muito importante mesmo. São coisas, são comentários colaborativos, tá, Cíntia? Para a gente deixar esse trabalho, não tem como deixar só um pouquinho mais especial, porque lindo ele já está muito lindo. Na página, vou começar aqui na página 20, tem alguns comentários prévios, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o que está na página 20, que você traz
os teus objetivos. Se eu confirmar que esse é a 20, é a 17. Só um pouquinho. E você traz os seus objetivos específicos. Confere aí, deixa eu só me encontrar aqui. É 20. Aqui para mim está como página 20. E aí, nos objetivos específicos, a gente teve, assim, investigar, né? Do teu objetivo geral, eu não anotei nenhum comentário, eu acho que atende bem aquilo que você a sua proposta no trabalho, conversa com o teu problema científico, mas os objetivos específicos, ele me incomodou um pouquinho, porque ficou investigar, e durante a tua pesquisa, você exerceu de outros verbos, outras atitudes, outras ações, além do investigar. Você passou pelo compreender, você passou por descrever, por exemplo, você passou por explicar. Então, eu acredito que você tem potencial para ampliar essa lista de verbos nos teus objetivos específicos, por tudo que você apresentou no seu trabalho, tá? É num caráter sugestivo, só para não ficar no investigar. Na página, deixa eu ver aqui, 44. Página 44. Gente, é porque eu estou com o Word aqui aberto, e o meu computador hoje ele não está muito amigo da professora Darlane, só um pouquinho. Página 44. Bom, tanto na página acima, quanto na página 40, na página 44, é que você fala do intercâmbio entre ambos os conhecimentos. Eu só senti falta um pouquinho na abertura dessa sessão, para ficar bem mais claro e explícito de que conhecimentos são esses que a gente está falando. Eu grifei aqui, né? E aí eu coloquei uma interrogaçãozinha, uma sugestão também, tá? Só para ajudar nessa escrita. E aí eu vou lá na página 48, quando começam a surgir as figuras, e esse comentário eu fiz em alguns trechos do teu trabalho, é sobre as imagens. Cíntia, as tuas imagens, elas comunicam muito, elas falam muito sobre o seu trabalho. E no corpo do teu trabalho, tu acabaste agrupando, eu sei que para ganhar espaço, a gente acaba se empolgando, escrevendo muito, eu sofro desse mal aí também, às vezes, né? E aí, mas as tuas imagens comunicam muito. E é um pedido que eu te faço, dá um destaque para elas, não deixa essas imagens juntinhas assim, sabe? Você colocou assim 3 imagens, uma do ladinho da outra, separa e comenta, porque elas comunicam bastante as suas imagens, as que você apresentou no seu trabalho. E aí eu acho que vale a pena. Além disso, porque elas também representam toda uma metodologia utilizada a todo momento, né, no decorrer do teu trabalho. E aí eu penso que esse agrupamento, a palavra não é desvalorizar, mas que ficou tímido, ficou uma timidez, tá? Pode arrebentar no tamanho dela, assim, escolhe um padrão aí para ti, que vai ficar muito bom. Eu acredito. Deixa eu ver outra coisinha. Ah, tá. Uma outra coisa que eu acredito que talvez, como eu te disse, esse trabalho mais lindo, porque lindo ele já está, né? Mas você cita, por exemplo, dimensões da etnomatemática no texto do teu trabalho, mas me corrija depois se eu estiver enganada, mas eu não vi algumas fundamentações para elas. Ele aparece posteriormente, só depois lá na seção 7. Mas ele foi citado a dimensão, por exemplo, lá na 4.3, a dimensão afetiva, na 6.0 já foi citada a dimensão. Eu que sou leitora de etnomatemática, quando você fala de dimensão afetiva, eu sou capaz de te dizer o nome da autora que criou a dimensão, a obra, eu sou capaz de dizer o capítulo que ela publicou isso porque eu li, né? Mas quem está chegando e lendo trabalhos de etnomatemática na atualidade, precisam conhecer essa raiz desse estado da arte, essa raiz sistêmica de quem escreveu sobre a dimensão afetiva, que eu não vou te falar quem foi, tu sabes. Então, e é preciso... Então, ninguém aqui sabe, né? Ninguém aqui sabe quem foi. Então, você precisa colocar isso um pouquinho antes
tá? Porque você citou essa pessoa, mas lá no 7.0 você começa a citar. Então, traz um pouquinho antes. Aí eu já te lanço um desafio, de repente, você conversando com seus orientadores. Você fala, existe aí também uma dimensão política no teu trabalho, e essa dimensão política da etnomatemática, ela não apareceu na escrita. Ela aparece para a gente quando lê os dados. Porque quando você fala que esses meninos foram capazes de, no espaço educacional, discutir sobre conceitos matemáticos, discutir sobre num caráter interdisciplinar, e ainda mais falar sobre uma segurança alimentar, né, expressa uma autonomia, expressa uma liberdade, expressa algo que vai além da dimensão pedagógica. Então, eu acho que você também tangencia a dimensão política da etnomatemática aqui. Né? Foi muito além, tá? E, claro, com certeza, a dimensão afetiva quando eles se aproximam, né, daquilo que eles têm como realidade, daquilo que eles têm como conhecimento prévio. Eu quero te parabenizar por uma questão. Você escolheu a pesquisação, né, como o teu desenho metodológico, não foi isso? No início ali como pesquisação. Quando eu vi assim, pesquisação, me deu uma preocupação. Eu falei, mas a pesquisação ela tem um ciclo que ela tem que acompanhar para ser chamada de pesquisação. Aí eu fiquei num momento muito preocupada. Será que a Cíntia detectou o problema? Será que ela elaborou um plano? Será que ela analisou esse plano durante o andamento dele? Será que ela implantou, ela avaliou? E será que ela teve um feedback? Ou seja, em todas as etapas, eu quero te parabenizar por isso, porque é difícil fazer pesquisação. É difícil. E você conseguiu cumprir isso no teu corpo do teu trabalho muito bem. Você cumpriu todos os ciclos que a pesquisação ela pede, né? E eu achei isso, foi muito legal. Quando eu li pesquisação, eu digo, opa, pera lá. Mas tudo deu certinho, tá? Quero te parabenizar por isso também. Eu acredito assim, foi uma dificuldade que eu tive que ir e voltar, mas talvez seja uma dificuldade minha em relação aos sujeitos, porque tem um momento que são sujeitos de escolas regulares, não é isso? Depois são momentos de sujeitos de escolas especiais, né? De educação, não é isso? Como é que essa dúvida eu fiquei no momento, na hora dessa caracterização dos sujeitos? Para mim ficou um pouquinho dividido. Mas foi uma dúvida minha. Aí depois, se você quiser falar para a gente sobre esses sujeitos, porque eu entendi que eram 2 etapas, com pessoas que estavam ali no período da pandemia, né? E posteriormente com pessoas de educação especializada. Foi isso mesmo? Foi, né? Então deu tranquilo, surgiu uma dúvida no momento. E eu gostei também da analogia que você faz com elementos do ato do plantar, do colher, do cuidar, do semear, né? Quando você fala do regar, você fala do colher, você fala do semear. Então, essa analogia que você fez nos seus tópicos ficou bom. Causa estranhamento uma dissertação com 7 capítulos. Isso é um estranhamento que causa, mas é uma escolha sua, né? Escrever com 7 capítulos. Isso não vai tirar, né, o mérito do seu trabalho. No mais, né, parabenizar você e seu orientador, né, um coração para o seu orientador também, né, pelo excelente trabalho, Cíntia. Cíntia, quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Darlane. E sobre a sua dúvida referente à escola, é a mesma escola, só que eu dei aula em período pandêmico para 3 turmas, né? E dentro dessas 3 turmas, havia 2 alunos com retardo mental, um surdo, que ela está até aí presente, e um com deficiência visual. Esse de deficiência visual nós não conseguimos resgatar ele, entendeu? Nem quando retornou ao ensino semipresencial, ele não voltou, não. Mas com essa necessidade que eu vi que não deu para trabalhar, não deu para fazer pesquisa com eles, devido à deficiência tecnológica mesmo, entendeu? Então, foi feito, dentro dessa própria escola, tem uma sala de recursos. Foi feita uma outra pesquisa com a sala de recursos, mas dentro da escola, com outros sujeitos de pesquisa, que eram 6 alunos. Esses 3 alunos que eram meus, eles não estavam envolvidos entre os 30 em período pandêmico.
entendeu? Ele foi envolvido na sala de recursos. E muito obrigada pelas suas avaliações, já anotei aqui todas elas, sobre o investigar, eu e o professor Linhares vamos ver isso, tá bom? E também sobre as dimensões, nós também vamos ver, tá bom? Foi muito boa essa ideia, realmente, da dimensão política, então. Agora, da dimensão afetiva, a gente tem a honra, né, de estar aqui com a autora, com a pessoa, né, que é a nossa professora Sandra. Eu cito ela, né, ela é uma dos meus referenciais teóricos, mas é importante realmente eu destacar sobre essa dimensão, né? Eu vou acrescentar assim. Isso, é um destaque anterior a você passar a considerar ela na tua análise, é só isso, tá? Tá bom. O destaque você deu, mas você deu lá em outra sessão. Então, um destaque anterior para... Agora, dimensão afetiva é isto. Então, todas as vezes que você citar a dimensão afetiva, o teu leitor já entendeu o que você está chamando e de quem, a partir de quem você está considerando a dimensão afetiva. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, Darlane, por suas considerações. Amei, sabe, né, que eu sou apaixonada. Então, agora vamos dar continuidade, vamos à professora Eulina. A sua palavra aí, Eulina. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar nessa banca. É uma banca, assim, muito querida, né? É um prazer enorme estar com você, Darlane. Enorme mesmo, Darlane. Professor Linhares, professora Sandra, não tenho o que falar, né? Cíntia! Olha só, eu acho que as minhas observações, elas estão no texto que você vai receber, tá? Então, eu vou pedir permissão para falar da Cíntia aqui, né? Em primeiro lugar, dizer que seu trabalho está lindo, você fez muita coisa, você trabalhou muito, muito mesmo. Assim, das poucas coisas que eu vou falar do seu trabalho aqui, nesse momento, eu quero dar destaque e reforçar. Outras coisas eu também comentei, que a Darlene falou, mas reforçar, sabe, sobre as suas fotos. Suas fotos, elas trazem muita coisa. E eu acho que se teve coisas que você deixou a desejar, foi de você não ter discutido mais a mensagem que essas fotos estavam trazendo. Entendeu? E uma outra coisa que eu queria pedir também é que você... Não, nem isso, nem vou falar sobre isso, está escrito lá. Eu quero falar da Cíntia, Cíntia parceira, Cíntia é uma pessoa especial, batalhadora, para quem quiser ler, daqui a pouco vai estar disponível para todo mundo. Vamos ver o trabalho lindo que Cíntia fez, né? As coisas maravilhosas que você trouxe para nós, o como que você conseguiu envolver tantas áreas, né? Então, olha só, você conseguiu relacionar no seu trabalho a matemática, ciências, geografia, educação física, história, português. Gente, quanta coisa linda. Nas fotos, eu vi a foto do menino, deve ser o menino cego, né? Que no baixa visão. É isso, Cíntia? Não? Tem umas fotos que a criancinha estava com o olhinho assim, fechadinho. Eu falei, será que é ele que não tem baixa visão? Umas fotos num canteiro. Fala, Cíntia. Não, o cego não, ele só tinha deficiência visual, ele não participou da investigação.
essa aluna, ela tem uma deficiência rara. Essa aí da foto? Entendeu? Mas, assim, a felicidade... Assim, é outra que você tem que trabalhar. Sim, isso aí. Foi uma mãe, assim, é uma mãe, assim, extraordinária. Ela é a Giovana. A Giovana é uma aluna, entendeu? Que eu depois tive a oportunidade de trabalhar também na sala da Giovana como professora por um mesinho só. A Giovana, assim, é maravilhosa. Sabe o que eu senti falta? De você trazer falas. Porque muitas das suas interpretações, você licença, fala do Olina, resultado... vou cortar a senhora, desculpa. Só para mostrar na telinha, Giovana, que ela apareceu agora, olha aí. Oh, meu Deus do céu, que fofa. Oi, Giovana. Que trabalho lindo. Eu acho que resgatar essas falas, isso aí dá um valor enorme. Eu senti falta disso, Cíntia. Porque são coisas que você fez. Eu acho que quem leu o seu trabalho vê, caramba, como essa pessoa trabalhou. Quantas coisas... Olha, como disse Darlane, só nas fotos você já vê isso. Não precisa nem ler. Só nas fotos você já vê isso. Mas você não trouxe essa riqueza. Eu senti falta disso. E eu tenho certeza que você tem isso. Eu tenho certeza. Voltando a Cíntia, tá? Cíntia, para quem é uma menina, é uma pessoa, é uma mulher batalhadora. Você emocionou a todos nós aqui na sua apresentação, principalmente no seu fechamento. Já na abertura do seu trabalho, quando você traz a sua história, também é algo emocionante. Muito obrigada pelas palavras para mim também. Nós temos, para quem não sabe, nós temos um grupo em que nós compartilhamos as nossas orientações no PPG, eu, Linhares e Sandra. Então, a gente está junto, mas eu quero dizer para vocês, porque muitos não sabem, que a Cíntia foi uma parceira, agora quem se emociona sou eu, muito grande comigo, em momentos difíceis, em que eu estava com um problema, e eu não vou entrar em mais detalhes, acadêmico, e ela foi uma pessoa que me ajudou muito a conversar, sabe as horas que você precisa de alguém para você conversar, para você falar que você está triste, que você queria que as coisas funcionassem de outro jeito, ajudou em oração, assim... Você é uma pessoa especial, tá? Então, você merece tudo isso. Ó, as pessoas mandando esse coraçãozinho, você merece esses orientadores que você recebeu. Você merece tudo de bom, tá? Então, eu queria agradecer em público esse apoio emocional e as coisas caminharam, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Maravilhosas. Então, tudo que eu tinha que falar está no meu texto, eu não preciso falar aqui, entendeu? Os meus comentários você vai receber. Tá legal? Obrigada, Sandra. Obrigada, Linhares. Obrigada, Darlane. Obrigada, Cíntia. Quer falar, Cíntia? Eu quero também agradecer a professora Eulina, dizer que eu amo muito ela, muito mesmo, e que, assim como a senhora está falando, que teve hora que a senhora me consolou, que eu consolei a senhora, ontem o Rivotril já tinha acabado todo. Foi ontem, né, que a senhora fez a chamada, antes de ontem, no Google Meet? Aí, assim, que alívio. Até meu esposo falou, Cíntia, ainda bem que essa professora ligou, porque ninguém mais aguentava apanhar dentro de casa, entendeu? Aí a pilha de nervo que eu estava. Mas eu te amo muito, a senhora também é muito especial, é uma mãezona mesmo. Eu até no meu agradecimento eu queria colocar assim. Aí a Dani falou assim, não, mãe, não faz isso não. Eu queria colocar assim, ela é como uma professora do ensino fundamental. Eu queria colocar isso, entendeu? Porque para mim é como se fosse uma professora do ensino fundamental. E muito obrigada pelas considerações
tá? Te amo muito. Fica bem, tá bom? Obrigada, Eulina Chorona. Então, agora sobrou para mim, né? Agora sobrou para mim falar do trabalho da Cíntia, esse trabalho espetacular, lindo e maravilhoso, né? Que a gente sabe o quanto foi suado e sofrido, né? Eu só vou falar só uma parte e o resto eu vou fazer igual a Eulina, vou te enviar, tá bom? Vou falar também que eu gostei muito dessa parte que você trouxe as suas raízes logo no início, né? Que está mostrando toda a afetividade que você traz em você e em tudo aquilo que você faz, né? E pelo município que você escolheu trabalhar e seus alunos, isso aí está todo no seu trabalho, toda essa carga afetiva está aí no seu trabalho, né? Aí, quando eu comecei a leitura, né, do seu trabalho, me veio à mente, como a Eulina falou, a Cíntia, né? Falar da Cíntia. Quem era a Cíntia quando começou o mestrado? A Cíntia era aquela aluna que ela queria abraçar o mundo com as pernas, ela queria fazer tudo ao mesmo tempo e de uma vez só, né? E a Cíntia, ela gostava muito de falar, e ela falava muito, e como falava, e a gente, Cíntia, vai com calma, pensa, espera para poder falar, lembra? E eu vi a angústia que você teve agora para essa apresentação, porque foi uma coisa cerceada, né? Você tinha um certo tempo para falar, e foi angustiante, assim, a gente ver, mas foi linda a apresentação. Eu não posso falar não, porque quando eu começo a falar, vai, e eu vou embora também, né? Eu tenho que falar, calma, Sandra, para de falar que já chega. Então, aí me veio à mente, né, aquela Cíntia também, como a Eulina falou, que estava sempre pronta a realizar tudo aquilo que a gente pedia e que eram exigências, né, do curso, e não só do curso, como que a gente queria que ela crescesse ainda mais, né? Então, ela nunca disse não, tadinha, ela estava sempre disposta a fazer. Vamos fazer isso, Cíntia? Vamos, bora, é agora. E ela fazia e não, pelo menos assim, ela não reclamava, né, do esforço que ela fazia. A gente sabe que ela se dedicou muito para fazer todos os trabalhos que ela apresentou e que fez uma dissertação maravilhosa, né? Aí, quando eu leio esse trabalho assim, lindo, finalizado, eu vejo o quanto a Cíntia cresceu, o quanto ela cortou um pouquinho as asas dela, né, para falar um pouquinho nesses 40 minutos que ela teve agora para apresentar um trabalho que durou, né, muito tempo e que ela se dedicou bastante e ao longo desses 2 anos, né, 2 anos mais ou menos, um pouquinho mais, né, o quanto de dedicação e de trabalho e de persistência que fizeram a escrita desse trabalho e que fizeram com que você tornasse a mulher que você é hoje e a professora que você é hoje, né? E é um belo trabalho. Assim, para mim foi gratificante, né, ver alunos nossos virando pesquisadores, né? Ou pesquisadores que já eram pesquisadores que viraram nossos alunos queridos, né? Que são aqueles que a gente guarda no coração para sempre, né? Então, assim, a gente sabe que a pesquisa é sempre uma busca constante de respostas, né? E que não é finita, né? A pesquisa, ela caminha ao longo da nossa trajetória acadêmica, que nunca se fecha, né? A gente está sempre buscando mais alguma coisa, porque se fechar não tem mais graça, né? Então, eu queria dizer assim que vale a pena a gente pesquisar e vale a pena a gente trabalhar com nossos alunos e vale a pena, às vezes, uns puxãozinhos de orelha e vale a pena a gente, como que diz, mostrar certas direções, né, que a gente, quando entra para o mestrado, a gente acha que a pesquisa, vamos lá e fazer pesquisa, e não é assim, né? Tem os caminhos que a gente tem que seguir e tem aqueles espaços que a gente pode caminhar com certeza, e alguns espaços a gente fica meio insegura, né? Mas a gente constrói um trabalho lindo.
E é isso, eu acredito que você, junto com seus alunos, nesse trabalho que você fez com as hortas didáticas, vocês fez com que eles insurgissem, né? Que eles se empoderassem do conhecimento deles, da cultura deles, daquilo que eles têm já na mão, que é aquilo que eles já sabem, e eles se empoderaram disso e pegaram para eles e conseguiram fazer, junto com você, esse trabalho que está aí finalizado hoje em dia. E eu acho que é um caminho ainda que você vai continuar seguindo, né? E vai fazer um doutorado belo e maravilhoso, com certeza, e eu quero te parabenizar, né? E eu cometi uma falha, mas deixa, porque o Linhares não vai se zangar comigo. Eu ia dar a palavra primeiro para ele antes de eu falar, mas agora eu passo a palavra para ele. Não, obrigado. É que aqui não é Portugal, né? Se fosse Portugal, eu não tinha direito a falar, né? Eu não estou na banca. E também não era para obrigatoriamente ter me dado a palavra, porque eu não estou na banca, né? Mas eu agradeço, já que você deu. Eu queria, apenas agradecer, né, a banca, aí, a presença da banca, agradecer a Sandra, que aceitou presidir, né, a banca, que ela também é orientadora, e na banca só pode ter um dos orientadores, né, não pode ter o comitê inteiro de orientação, e ela aceitou presidir, então eu agradeço a ela, agradeço a Eulina, que está sempre aí com a gente, né, e a Darlane, né, que aceitou vir virtualmente, né, lá de Manaus, para essa banca, né. A Darlane, aliás, Darlane, nós estamos começando agora com uma orientação de uma indígena declarada, ela está até aí assistindo, né, Guaraciara, né. E Darlane fez um excelente trabalho com o Sateré Maué, né, lá em Maués, e em etnomatemática e educação escolar indígena, com o Sateré Maué, se tem mais alguém, né, com certeza o trabalho da Darlane é assim, a pessoa que mais trabalhou, eu acho, com eles, né. É um trabalho muito bom, que eu vou passar, inclusive, para essa nova orientanda aí, agora a Ciara, tua tese de doutorado. E a dissertação do mestrado também, né, porque ela fez as duas coisas, né, tanto a dissertação como a tese de doutorado com o Sateré Maué. Por isso que eu disse que é a que mais conhece de Sateré Maué, lá em Manaus, é a Darlane aí, né. Bom, parabenizar a Cíntia, né, pela bela apresentação que ela fez, a Sandra já falou bastante aí, né, dela, ela trabalhou bastante e muito bem, né. Parabenizar também por ela ter trazido os alunos, né, porque isso é muito importante. O trabalho dela, na verdade, está voltado para os alunos, né? Não é para nós, né? Não é para ela, é mais para os alunos mesmo. Às vezes as pessoas esquecem disso, né? De trazer os alunos, né? Agradecer à tradutora de Libras aí, que fez a tradução. E é isso, tá? E vamos em frente aí, que ainda tem bastante percurso. A Cíntia já produziu bastante, já produziu artigo, né, capítulo de livro, também, eu acho, se não me engano, artigos em anais de eventos, e vão produzir mais ainda aí. Ok, obrigado aí, então, a todos. Quer falar, Cíntia, alguma coisa? Estou escutando, não. Está fechado o som? Sim, eu vou, antes de agradecer o professor Linhares, eu quero mostrar que eu estou vendo aqui na telinha a minha orientadora de graduação, que é a professora Gisela, que há muitos anos que eu não vejo. Quero dizer, professora Gisela, que eu te amo e ela é a minha inspiradora. Que assim, quem fez, eu convidei algumas colegas da graduação também, não sei se está aqui, e que quem fez graduação comigo sabe o quanto eu era cega na matemática, totalmente cega. Mas eu queria crescer.
E a professora Gisela foi a minha inspiração total mesmo. Assim, era uma professora, ela vai ver que ela nem sabia, nem sei se ela lembra de mim na época, mas, assim, para mim, ela era uma inspiração. E na época, a Dani eu era pequena e ela tinha uma filha também que batia a idade com a Dani. Então, assim, vinha ela com aquele mãe, né, para trabalhar lá de Campo Grande para Queimados, eu acho que era Campo Grande, e eu vinha também do trabalho para fazer a faculdade, em faculdade particular, e eu tinha muita dificuldade, muita mesmo. Só Deus sabe, mas e meu esposo me dando aula, tá? Era assim, eu trabalhava o dia inteiro e na madrugada meu esposo me dava aula, trancava a porta do quarto e ficava me dando aula na porta do meu quarto. E assim eu consegui concluir a graduação e a Gisela falou para mim que ela estava fazendo mestrado e que ela tinha feito a graduação na particular. Aí eu falei, se ela fez graduação na particular, eu vou conseguir também. Aí eu quero fazer um dia um mestrado. Não consegui o mestrado, consegui 2 pós na pública, que para mim foi assim, o topo da realização, entendeu? E fiquei na luta de fazer um mestrado. Cheguei a fazer um mestrado falso, que falaram que ele era um mestrado público. Aí iniciei, com menos de um ano, apareceu na televisão e tudo, que ele era falso. Até declarar imposto de renda desse mestrado, a gente podia declarar. Então, assim, mas cheguei a fazer, mas Deus me honrou, assim, tremendamente em poder. E hoje eu posso dizer, assim, com toda a convicção, que eu tive um orientador, gente, que eu vou te contar. O professor Linhares, ele é um verdadeiro professor. Eu só não vou dizer que ele é um professor de ensino fundamental, igual a professora Eulina, porque ele bota muita exclamação na hora de falar, não pode, isso não. Ele logo me corta, né? A professora Eulina ainda tenta dar um contorno, né? Ele já diz que não e acabou, mas que professor, entendeu? Ele parece até eu em responder os meus alunos, quando me faz pergunta no Zap. 11 da noite, ele me responde, 10 da noite, é sábado, é domingo, e o professor Linhares, ele é, assim, totalmente atencioso, entendeu? Sempre tem resposta para minhas dúvidas, e a professora Gisela foi o início de tudo, e depois veio o professor Linhares, que para mim, assim, eu queria muito ter ele como meu orientador de doutorado, mas, infelizmente, no momento ainda não é possível, mas quem sabe, né? Um dia pode ser. Pode ser um dia a Eulina também, Gisela, professora Sandra. Da Alane eu acho meio difícil, que eu não vou lá para o Amazonas, né? Mas eu quero dizer para a Gisela que eu te amo e tenho muita admiração por você. Dizer para o professor Linhares, professor, muito obrigada mesmo. O senhor, assim, aonde eu estiver, eu vou estar sempre lembrando do senhor, falando, assim, do profissionalismo que o senhor é. E eu até falei com a professora Eulina nessa chamada que eu fiz com ela pelo Google Meet, que eu tinha medo do senhor, mas eu queria que o senhor fosse meu orientador. Mas só de foto eu tinha muito medo, entendeu? Mas ele assusta mesmo, fica quieto, ele assusta. E quanto mais em período virtual, a gente falava, não, isso não pode. Parecia, eu falei, meu Deus do céu, retira, corta, não coloca isso não. Aí, mas depois eu vi que ele é um coração de mãe, entendeu? É uma pessoa muito boa mesmo, assim, me sinto confortável em falar com ele, entendeu? Como se eu conhecesse ele há muito tempo, eu falo com ele tranquilamente. Então, assim, muito obrigada mesmo, professor Linhares, que Deus te abençoe. Quero agradecer muito à professora Sandra, que com esse jeito manso dela falar, que eu vou te dizer que eu passei a ter um pouquinho mais de medo da professora Sandra do que do professor Linhares, entendeu? Ela que eu não tinha medo de jeito nenhum, passei a ter, mas não teve motivo para ter, não. Mas, assim, o professor Linhares, ele, não, devido a ter ficado conversando, né, muito comigo, assim, nas dúvidas, mas, assim, muito obrigada, professora Sandra. Parabéns à professora Sandra pelo trabalho do livro que a senhora fez, que muito me inspirou para a construção. Também no processo de metodologia, aquele livro grosso da senhora de metodologia, ele me ajudou muito também, entendeu? Porque eu iniciei uma pesquisa purinha, entendeu?
Então, assim, o tanto que eu podia ler e ouvir vídeo. Então, assim, parabéns pelo seu livro de metodologia, pelo livro do sentido da matemática, a matemática do sentido. Muito obrigada, Darlane, pela participação na banca. A Darlane é uma menina que eu me admiro desde o começo, o tanto que eu participei da defesa dela, da qualificação de doutorado e da defesa também. E primeira vez que eu vi Darlane, vi como se eu conhecesse, né? Tudo virtual. Foi numa apresentação da Etnomatemática Brasis. E eu falei assim, eita, ela fala tão bem, entendeu? Foi uma pessoa que eu admirei. E depois eu achei lindo também ela defendendo uma banca. Eu achei que ela falava tão bonito, sabe? E foi aluna do PPGEA. Então, também saiba que você também é uma que me inspira. Porque assim como você hoje está numa banca, futuramente vai ser eu que vou estar também. Porque eu não vou parar, entendeu? E tudo tem o tempo de Deus. E no tempo dele, vai chegar o meu tempo, entendeu? Enquanto isso, eu fico no preparo. Muito obrigada mesmo a todos os alunos que estão aqui, os professores das escolas pesquisadas. Eu estou vendo aqui de cara o rostinho da Regina e da Bárbara. Foram duas professoras, assim, que me ajudaram muito no processo de pesquisa na sala de recurso. Chegou a ponto de eu ir na casa delas, porque estava em período de pandemia, e para a gente construir essa apostila de atividades. E eu nem tinha amizade com a Regina. Fui lá na casa da Regina, cheia de dedo, né? A Regina, sem me conhecer, ela abriu as portas da casa dela para me poder... Passei o dia inteiro na casa dela. E a Bárbara saiu da casa da Bárbara para poder ir para a casa da Regina, para a gente construir essa apostila, que hoje é um instrumento que pode ser usado na sala de recursos. Estou vendo na telinha também a Natália, que foi uma menina que, quando eu queria entrar no PPGEA, ela que foi a minha orientadora, me deu assim, algumas orientaçõezinhas, que também era aluna do PPG Duque Simati, não é isso? E até pessoa não conhecia ninguém do PPGEA, só conhecia da Rural, e sem ter muito contato, só tinha elazinha no Face, que era a professora Gisela, entendeu? Que precisava de carta de recomendação. Falei, quem eu vou pedir se eu não conheço ninguém? Aí lembrei que eu tinha a Gisela no Face, pedi, e a Natália que foi me dando uns apoiozinhos no processo de dúvida para a entrevista. Então, muito obrigada, Natália. A Elis, que é minha amiga, estou vendo aqui a câmera também, que é minha amiga do PPGEA, que é o meu refúgio, quando, como eu falei, a Érica. A Érica, no começo, eu ligava para a Érica pelo menos 3 vezes na semana. E agora é Elis que eu fico, uma liga para outra, manda áudio. Daniel, eu não sei se ainda está aí também, é um colega também, da turma, que também dos meus desesperos, eu fico à procura dele. É porque eu não estou vendo o rostinho de todo mundo, mas, assim, muito obrigada a todos que estão aqui. E não, eu acredito que não esteja aqui, mas vai ser o último agradecimento a um professor chamado Douglas. Foi o primeiro professor que eu tive contato na Rural, quando eu entrei para o PPGEA, que é o professor de veterinários, eu chamo de veterinário. Eu até convidei ele, mas eu não sei se ele apareceu, mas eu não sou muito grata também a esse professor, que ele, ensino virtual, só tinham 4 alunos, e eu cheio de medo do professor Linhares, porque eu ainda não tinha tido contato. Como que eu vou conversar com esse orientador se eu não entendo nada? E o professor Douglas, ele, calma, o orientador é seu amigo, o orientador não é inimigo de ninguém, não. Eu não tinha noção. E ele foi me orientando como construir artigo. Então, quando eu cheguei no professor Linhares, pelo menos eu não estava assim, cega 100%, eu estava 90% cega, mas não 100%, entendeu? Então, assim, o professor Douglas ainda não conheço pessoalmente, mas eu quero conhecer o professor Douglas, que ele foi muito bom para mim também. Muito obrigada a todos. Senão, como a professora Sandra falou, eu falo demais, tá bom? Muito obrigada. Essa é a minha palavra. Cíntia, se Sandra e Linhares permitirem, se a Gisela quer falar alguma coisinha rápida, já que ela foi citada, né? Claro que eu quero. Nem aguardei a permissão, ó. Já abri o microfone e vou falando. Cíntia, que alegria, meu amor. Nossa, eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque a gente, quando constitui família, conseguir concluir um mestrado trabalhando, entendeu?
não é missão para qualquer um, não. É só uma missão para mulher braba. E tu é dessas, entendeu? E assim, você agora está sendo inspiração para muita gente, já era inspiração para muita gente, e toma essa missão para você de seguir sendo inspiração para muita gente, seguir contando a sua história e motivando outras mulheres, mães, professoras, trabalhadoras, a perseguirem os seus ideais, os seus sonhos, com tanta dedicação e com tanta qualidade como você faz, e com tanta humildade, sabe? Como você faz. Eu jamais poderia ter me esquecido de você. Você era uma das alunas da graduação ali que eu mais admirava, justamente por essa identificação, sabe? Era uma filha minha, assim, sabe? Uma continuidade minha, assim. Então, é de coração mesmo. Eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz por estar junto de você agora, tá? Muito orgulhosa. Muito obrigada, professora Gisela, te amo, tá bom? Então tá, agora nós vamos para a última etapa, vamos dizer assim, né, que vai ser a deliberação da banca, e vocês podem ficar aí, a gente sai e depois a gente volta, tá bom? A gente fecha o microfone e a câmera. Fecha o microfone e a câmera. Ah, tá. Agora eu posso ficar conversando com o povo, né? Dani! Pode sim. Tá. Dani, eu tô te vendo aqui. Tá correndo pela rua. Angélica tá aí também. Minha irmã, a Su, que também me ajudou, foi muito entrar no PPG. Obrigada. Vamos abrir a câmera. Meu esposo, que é o meu tudo, que tanto me ajudou. A Carol, minha diretora, está aí também. Carol aí. É porque Bárbara, eu estava vendo aqui uma cortina, falei, quem é? Aí depois que eu vi que era a Bárbara aqui do lado. Ô, Bárbara, muito obrigada por todo o apoio que vocês me deram, você e Regina. É isso. Que eu, assim, não tinha amizade com vocês, mas passei a ter uma grande amizade, entendeu? Muito obrigada mesmo. Parabéns, tá meu filho ali, querendo. Cadê Carol? Estou aqui, parabéns, meu bem. É muita gente para falar. É tanta gente. O Anderson foi um dos alunos envolvido na pesquisa no ensino remoto. Tá aí também, o meu fofo, de vez em quando bate aqui no meu portão. Essa está dando grande iluminação, né? Oi, Cíntia. Ô, Regina, muito obrigada por tudo, mulher. Por nada. Foi um prazer. Eu tô com um problema na minha câmera, mas eu ouvi a sua apresentação, tá de parabéns. Eu tô aqui emocionada, feliz por você. Só Deus sabe a gratidão que eu tenho pela sua vida, pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. O convite está de pé para você continuar lá em Queimados, na escola de campus em Queimados. Vamos lá, nós temos bastante espaço. Já ontem nós tivemos uma reunião pedagógica. Já pontuei seu nome, ficou todo mundo feliz, querendo que você vá o mais rápido possível. Muito obrigada mesmo, Regina. Fico muito agradecida. Regina, saudade! Fala, Rafa! Oi! Que felicidade te ver! É muito bom! É bom esses encontros, né? De ter nossa amiga. Com certeza! Que presente que a Cíntia nos deu! Não é? Presentaço! Amiga, estou emocionada. Rafa. Regina, foi bom te ver. Um beijo no seu coração. Cíntia, só tenho que chorar de agradecer de ver você e a Sandrinha, que são pessoas que eu estou trabalhando, né? E você já trabalhei. E são duas amigas que moram no meu coração. E ver outras amigas aqui, a Carol, a Lília, todo mundo. Muita gente que eu já trabalhei que está aqui. Então, assim, são pessoas que moram no meu coração. E você, amiga, merece tudo de bom. Tudo de bom. Você merece muito. Você é maravilhosa. Tá? Não tem nem palavras para chorar. Saudade. Um beijo. Rafa, muito obrigada. Saudades também. Parabéns, mamãe. Parabéns, Cíntia!
Uhul! Daiane, minha crioula, aí, como eu te amo, garota. Muito obrigada. Te amo, eu sabia que você ia conseguir, gata. Sabia! Depois de tanto Rivotril, né? Aí a gente consegue, né? Cíntia, parabéns, pesquisa muito maravilhosa. Obrigada. Muito importante, as fotos ficaram lindas. Emocionante. Núbia, muito obrigada mesmo. A Núbia é uma dos referenciais teóricos da minha pesquisa. Eu cito ela no meu estado da arte, que o trabalho dela faz uma ligação com o meu trabalho. Então, eu peguei e falei para o professor que eu não conhecia a Núbia, pedi o professor para chamar a Núbia, e aí está a Núbia. Muito obrigada mesmo, Núbia. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É uma honra. Sucesso. E eu estou vendo aqui a fotinha do meu grande amigo, Ronaldo. Eu gosto demais desse cara. Ronaldo é uma pessoa muito especial para mim. Ele me ajudou muito, muito, e ajuda até hoje. Já está ajudando, porque ele gravou aqui né, Ronaldo? Conseguiu gravar, Ronaldo? Aqui a apresentação. Ronaldo é uma pessoa muito boa, ele é da minha turma, é um paizão, um irmãozão, não só para mim, mas para todos da nossa turma. Deus te abençoe, Ronaldo, muito obrigada. Estou vendo também a foto aqui da minha mãe, que não sabia mexer nas tecnologias, mas veio aqui para casa e está lá em cima, escondido, para não fazer barulho, assistindo a apresentação. E quero deixar claro que a minha mãe foi meu sustento de oração, porque, às vezes, o sorriso estava na rua, mas dentro de... Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, né? Primeiramente. Porque sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Não é assim, todos os professores. É muita luta. A Cíntia tem lutado desde pequena. Né? Verdade. Mas nós agradecemos ao nosso Deus, primeiramente, e aos professores, né, os tutores, o tutor, todos aqueles que estão ao lado dela, torcendo, os amigos, todos, nós agradecemos. Bom, a luta foi grande, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Beijo pra vocês, me assuste assim. Beijo. Minha mãe, beijo, amo ela, é tudo minha vida. Parabéns, minha amiga. Oi, Alcimar. Lília e Alcimar que está falando. Oi, desculpa, Lília. Parabéns, minha amiga. Muito sucesso. Você é muito merecedora de tudo que está acontecendo. Lindo, lindo, lindo trabalho. Maravilhoso. Estou encantada com esse universo que você me apresentou. Muito sucesso, minha amiga. Muito obrigada, Lília. Eu te amo muito. Tenho muita saudade de você. E saiba que você também foi, no início dessa pesquisa, saiba não, porque você sabe disso. Você foi, assim, uma das inspirações que me ensinou também, porque quando eu iniciei essa pesquisa, eu tinha tanto conhecimento com horta. Eu já tinha trabalhado no Guandu, quando eu iniciei com 19 anos, no Guandu, quando era Ebenésia ainda, a diretora explorava temperos de hortas. Então, assim, eu já cheguei a dar algumas aulas nos canteiros de horta, com hortinha, mas eu não era fundadora daquelas hortas, e sim o orfanato, que a escola tinha um orfanato. Sim. Então, a gente só aproveitava aquilo ali para poder trabalhar algum conteúdo, né? E quando eu quis entrar no PPGEA, eu precisava ter conhecimento na parte da ciência. E a Lília foi uma das pessoas que me inspirou, me deu algumas orientações. Muito obrigada mesmo, Lília. Te amo muito, muito, muito. Ah, que isso. Eu agradeço todo o carinho, seu carinho. Muito obrigada. Cíntia, boa, tá? Tchau, tchau. Já vai, Ronaldo. Ronaldo, muito tem que ir lá, tá? mesmo. Um forte abraço aí. Não falei para você ficar tranquilo que tudo daria certo? É isso aí. Tá? Você merece, que Deus continue te abençoando na sua jornada, que eu creio que não parou por aí, isso foi só um início, né? Mas que Deus possa estar abençoando você, sua família, todos os seus amigos aí que vieram te prestigiar, isso é muito bom. Esse calor da amizade aí, isso é muito bom pra gente, tá?
E qualquer coisa, sabe que estamos aí, eu mando para você a gravação. Tá bom, Ronaldo. Muito obrigada por tudo tchau, mesmo. Obrigadão, Ronaldo. E eu estou vendo aqui a Alcimar. A Alcimar é a diretora adjunta lá do Rio Douro, que é a escola que eu pesquisei também, a Escola do Campo. Muito obrigada, Alcimar. É uma honra ter você aqui, tá bom? Eu tô, porque não dá para me ver a tela de todo mundo. Eu vejo, acho que mais de quem está aberto, né? Não. Porque sim, tem o meio de... e a Angélica está aí. A Angélica é da CEMED, né? Da Secretaria de Educação. Isso. Deixa a Angélica falar, já consegui aqui. Cíntia, primeiramente, te parabenizar pelo trabalho desenvolvido, né? Pude participar do dia lá que teve o leilão, né? Foi fantástico aquele trabalho. E, assim, agora eu estou na coordenação das escolas do campo, né? Vamos trabalhar muito juntas, se Deus quiser. E, no mais, é isso, é te parabenizar. Nossa, que trabalho lindo, que experiência fantástica. Parabéns, pode contar sempre com a gente. Agora, então, na coordenação da Escola do Campo, a gente está pensando em expandir isso. A gente vai buscar resgatar tudo que a gente tem de material das escolas do campo, e o seu trabalho vai ajudar muito a gente, né? Hoje também a gente teve uma reunião no PPGEA com o professor Bruno Bahia, onde a gente está firmando um convênio junto com a Universidade Rural para mestrado para os nossos professores e provavelmente mestrado e doutorado. Quem sabe você já não vai poder estar aí nesse doutorado aí, né? Então, a gente está buscando muita coisa legal e, assim, sucesso na sua vida, minha amiga. Pena não ter te conhecido antes, né? Para a gente poder para contribuir um pouco mais com o seu trabalho. Mas daqui para frente a gente tem muito trabalho para fazer, tá bom, minha amiga? Parabéns. Dani, um beijo. Rafa, um beijo. Angélica, muito obrigada. Um beijo. Angélica, muito obrigada. Fico muito feliz com a sua presença aqui. E quero te parabenizar também por estar na coordenação do campo. Tá? Para mim vai ser uma honra saber que o meu trabalho pode ser algo que venha auxiliar, né, para a educação campesina, né, de Japeri. Fico também à disposição, tá? Mas que Deus te abençoe nessa nova caminhada, né? E muito obrigada pelas palavras e pela presença. É verdade, eu não te vim conhecer no dia da culminância, né, do projeto. Foi um pouquinho antes. Mas não vai faltar oportunidade para a gente trabalhar agora. Vai não. Beijo. Cadê? Eu vi a fotinha do meu velho aí, e ele abriu e fechou, mas esse velho é um velho muito especial na minha vida. Se eu estou fazendo matemática hoje, a Dani sabe disso, né, Dani? A Dani... Como sei? A Dani sabe. Já chorei muito aqui, porque você... a Dani sabe da minha trajetória, assim, das minhas dificuldades. E 18 anos. Poxa, a Dani me viu começando a graduação, eu não sabia nem ler quase, entendeu? Mas é uma honra. Nunca me abandonou, entendeu? Uma honra, uma honra. Muito obrigada. Mesmo. Então, e esse meu esposo é uma pessoa que Deus me deu ele mesmo, entendeu? Ele, na graduação, ele entrou para a faculdade de matemática para eu poder fazer faculdade de matemática. Então, ele fazia faculdade na universidade pública e eu fazia na particular. Aí ele deixava de fazer prova para poder me ensinar, porque era a semana da minha prova. Eu me formei em 3 anos, ele se formou em 6, porque ele se atrasava para que eu pudesse concluir a minha graduação. Então, quero dizer para o meu velho que eu sinto muito, você é um presente de Deus. Agora chegou a vez, né, gente? Quem é que está com o Daniel? A mãe dela. Imaginei que fosse. Fica aí para tirar uma foto. Vamos abrir a câmera, pessoal. Aí tem que saber se você foi aprovada. Mas eu tenho Deus. Pelo amor de Deus, gente.
Nessa um que vive de Rivotril, não, é todo mundo É a aqui. família inteira de Rivotril, professora. Pelo amor de Jamila. Deus. No dia que a senhora ligou, estava todo mundo dopado. Deixa a presidente falar agora. Então, agora eu vou ler a ata, tá bom? Espera aí que tá uma coisa aqui de louco aqui nesse computador doido. Tá. Aos 2 dias do mês de março do ano de 2023, às 17h30, via Google Meet, instalou-se a banca examinadora de dissertação de mestrado da aluna Cíntia Vieira de Paz dos Santos, sob a orientação dos professores José Roberto Linhares de Matos e Sandra Maria Nascimento de Matos. A banca examinadora foi composta pelos professores pesquisadores Sandra Maria Nascimento de Matos, Eulina Coutinho Silva do Nascimento e Darlane Cristina Maciel Saraiva. A dissertação intitulada O uso da etnomatemática com hortas didáticas em escolas do município de Japeri, Rio de Janeiro, foi iniciada às 17h30 e teve a duração de 40 minutos de apresentação. A candidata foi avaliada pela banca examinadora e obteve o resultado aprovada, devendo o candidato entregar a versão final em até 60 dias a sua coordenação de curso, de acordo com a deliberação 84 de 2017. Parabéns. E a ata vai assinada pela banca e depois por você também. Tá bom? Parabéns, parabéns, parabéns. Muito agora obrigada, sim, pode falar, pode tirar foto. Agora você sabe que foi aprovada. É. Também, se não fosse, eu ia ficar doida aqui de vez, né? Porque eu não tenho mais remédio. Vou falar um segredo. A gente não deixa ir para a banca se não for para ser aprovado. Então tá bom. Então, bom saber, né? Eu estou vendo aí. Só se tivesse um orientador muito louco. Para fazer isso, né? Dá para tirar, pra gente. Tá todo Cadê? mundo Deixa... aqui, Abre a câmera, povo. Abre todo mundo. Para mim poder ter uma foto.